irmãos, a paz de Cristo. É motivo de muita alegria, muita gratidão estar aqui mais uma vez diante dos irmãos da casa do Senhor para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor irá me usar, porque aqui eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? Que eu possa diminuir. Eu não sou uma pregadora, muito longe disso, né? Mas eu sou uma pessoa que teme a Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a casa de Deus, que ama estar aqui e que aprendeu ao longo desses anos que é perfeitamente possível a conversa da palavra de Deus, entre a palavra de Deus e a ciência da psicologia. Amém. Essa mistura é uma mistura que dá muito certo. E quem às vezes me acompanha, né, das vezes em que eu já trouxe aqui alguma mensagem para compartilhar com os irmãos, eu costumo sempre falar isso, né? A psicologia, ela está toda na Bíblia e a ciência, ela existe porque Deus a criou. Nós não criamos absolutamente nada, né? Deus é o criador de todas as coisas, inclusive da ciência. Nós só fazemos uso dela porque Deus tem misericórdia da nossa vida e nos capacita para que nós possamos fazer uma leitura e uma interpretação de uma forma prática para abençoar a vida das pessoas. Tá? Então, assim, não é uma pregação, é uma mensagem, é uma conversa. Eu diria que, eu acho que eu posso dizer que é um recadinho de Deus para cada um que está aqui. Foi um recado para mim, porque eu acredito muito que tudo aquilo que a gente vai dar, tudo aquilo que a gente vai compartilhar, tudo aquilo que a gente vai fazer, primeiro Deus faz em nós, Deus fala para nós, Deus trata, cura primeiro em nós, para que depois nós possamos doar isso para o outro. Então, Deus falou muito ao meu coração no momento em que eu pensei no tema em que eu estaria trazendo para compartilhar com os irmãos. Então, assim, queridos, nós estamos praticamente na metade do primeiro mês de 2024. Né? Amanhã já é dia 15, metade do mês de janeiro. E aí eu fiquei pensando, em função disso, né, o que levar. Quando o pastor perguntou se eu poderia estar aqui, eu fiquei pensando assim, aceitei, né? Aceitei, obviamente, e eu fiquei pensando, Senhor, fala comigo, o que eu posso levar para os irmãos, né? Nessa primeira semana desse mês, desse ano que acabou de se iniciar. E me vieram duas palavras à mente: gratidão e dependência. Gratidão e dependência. Mas foi assim, instantâneo, como se você apertasse esse interruptor e a luz acendesse. E aí eu falei, Senhor, tá, gratidão e independência, como eu vou costurar isso, né? À luz da tua palavra, à luz da psicologia, que é um instrumento que eu me considero, né, um pouco capaz para poder estar falando a respeito. E Deus é um Deus de costura, de bordados, né? E a semana foi passando e eu fui seguindo com os atendimentos, com os meus compromissos. E eu pensei no seguinte: bom, eu vou dividir esse momento, eu vou dividir o momento da mensagem em 2 pontos. O primeiro ponto, nós vamos dar um pulinho em 2023. Então, eu convido a cada um aqui a nos reportarmos em pensamento para o ano de 2023, que acabou de acabar. E, olhando para esse ano, me veio o versículo, né, em 1 Samuel 7,12. Até aqui
nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E, obviamente, eu falei, bom, até aqui nos ajudou o Senhor, isso tem a ver com gratidão. Então, eu gostaria de pensar com vocês, rapidamente, o significado da palavra gratidão. Qual é o significado da palavra gratidão? Reconhecer que Deus tem sido fiel em prover o sustento até o presente momento. Então, olha, fidelidade de Deus, provisão de Deus até o momento. Confiar que Ele é nosso protetor e em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele está conosco. Então, estamos no ano de 2023, vamos dar um pulinho lá. Imagina como se tivesse uma cortininha aqui, e nós vamos olhar assim e vamos nos lembrar desse ano que acabou de acabar, com esse versículo, até aqui nos ajudou o Senhor, e entendendo o significado da palavra gratidão. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês, onde vocês irão responder essas perguntas mentalmente. Porque senão não vai, a gente vai passar da hora, né? Se vocês, estamos em 2023, quantas bênçãos nós temos para contar? Quantas bênçãos a nossa igreja, a IMEFRE, teria para agradecer a Deus? Agradecer a fidelidade de Deus para com o povo. Eu, você, cada um aqui. O que a gente tem para agradecer? Muito provavelmente temos muito. Só pelo fato de termos chegado até aqui, é como se fosse um barquinho. Nós passamos nesse barquinho o ano de 2023, alguns momentos difíceis, outros mais tranquilos, mas nós não naufragamos como acabamos de cantar há uns minutos atrás. As ondas de um bravo mar, todos nós estivemos em algum momento, mas pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, nós não naufragamos e estamos aqui na casa do Senhor, podendo ouvir um pouco mais da palavra dele. Então, são muitas bênçãos. Tem um hino que eu gosto muito, aquele que fala quantas bênçãos, dizes de uma vez, dizes quantas são. Então, esse hino é lindo. Mas eu queria que, nesse momento, vocês pudessem, muito assim, intimamente com Deus, lembrar de uma bênção que vocês gostariam de agradecer a Deus por ela. Nós sabemos que foram muitas, mas eu queria, nesse momento, que vocês, e eu também vou estar pensando, eu vou dar 30 segundinhos para que vocês possam trazer à memória uma bênção que vocês tiveram, de Deus nesse ano de 2023 que acabou. Ok? Então, nesse momento, se vocês quiserem, quem quiser, pode continuar de olhos fechados, que eu vou ler aqui uma oração que me veio à mente, tá? E eu gostaria que todos nós pudéssemos estarmos assim muito atentos a isso, tá? Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Tu és fiel, Senhor, apesar da nossa infidelidade muitas vezes.
Não permite, Senhor, não permita que os nossos medos, as nossas inseguranças abalem o nosso termômetro de gratidão a Ti. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas nesse ano de 2023. Amém. Então, agora vamos voltar para o ano de 2024, né? Dia 14 de janeiro de 2024. E por que eu fiz, né, sugerir que nós tivéssemos esse pequeno olhar para o ano de 2023? Porque nós, enquanto seres humanos, temos a tendência a nos esquecermos daquilo que foi bom, daquilo que foi saudável, e retemos aquilo que nós consideramos como ruins. Nós retemos as nossas frustrações, as nossas demandas não atendidas, não é mesmo? Isso é uma característica nossa, enquanto humanos, uns mais, outros menos. Mas nós nos esquecemos com muita facilidade do que foi bom, e aí, às vezes, nos esquecemos das bênçãos de Deus na nossa vida, e aí não conseguimos sermos gratos. Às vezes até somos gratos, mas mais do que sermos gratos, nós precisamos a cada dia nos lembrarmos a respeito de todas essas bênçãos. Então, quando nós não fazemos dessa forma, o que acontece? O nosso termômetro da gratidão, isso foi um termo que eu inventei, tá? Termômetro da gratidão, ele vai diminuindo, e às vezes ele zera. E aí nós não conseguimos, né, termos paz, a gente não consegue descansar, a gente não consegue nada disso. É muito comum, gente, assim, final de ano, né, início de ano, eu já até sei o que mais vai chegar lá no consultório. Pessoas com inúmeras inseguranças, inúmeras preocupações, inúmeros medos. Por quê? Porque, em alguns momentos, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez até agora para conosco, né? É como se, a nossa memória é como se fosse um arquivo, que ali são guardados todas as coisas que nos acontecem. Só que, em alguns momentos, parece que esse arquivo das coisas boas e das bênçãos meio que fica um arquivo morto. E aí o arquivo que fica mais vivo, digamos assim, foi de tudo aquilo que a gente não conseguiu, de tudo aquilo que não foi possível, de tudo aquilo que nós desejamos, mas que fomos frustrados. E isso, além de fazer mal para a nossa saúde emocional, né, gerando ansiedade e uma série de outras questões, isso faz com que nós vamos nos afastando da possibilidade de descansarmos em Deus. Até agora ficou claro, gente? Tá tudo, todo mundo compreendeu, né? Eu falei que não é uma pregação, é um bate-papo. Então, já passeamos em 2023 e agora eu vou lançar um desafio para vocês, que é o tema que me veio em mente quando eu pensei gratidão, dependência. Me veio um tema para esse encontro. Qual é o tema? Desafio para 2024. Vivendo na dependência de Deus, mas fazendo a minha parte. Vivendo na dependência de Deus, sim, mas passivos, não. Só que para que eu possa viver na dependência de Deus, eu preciso aprender a descansar em Deus. Por quê? É muito complicado, eu diria que é quase impossível depender sem descansar, né? São duas palavras que estão muito entrelaçadas, como se uma dependesse da outra. Para que eu possa depender, eu preciso descansar. E eu só consigo descansar quando essa minha dependência ela é total, em Deus. Tá? Então,
Da mesma forma que o nosso corpo precisa de descanso, todos nós precisamos de descanso, não é verdade? E o nosso descanso físico, o descanso do nosso corpo, ele pode se dar de várias formas, só que a forma principal e mais natural é através do sono. Existem pessoas que dormem 6 horas, está ok. Existem pessoas que precisam dormir 8 horas, que é o horário mais ou menos padrão, né, que a ciência entende como sendo o tempo necessário para que o nosso corpo se reorganize e reponha as nossas energias. Existem pessoas que precisam de 10 horas de sono. Existem pessoas que precisam de 12, 15 horas de sono, né? Esses aí, só a graça de Deus, né? Porque 12, 15 horas de sono praticamente é mais da metade do dia, né? Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, né? O nosso corpo precisa descansar. E, da mesma forma que o nosso corpo precisa descansar, a nossa alma também precisa descansar. Nossa, Ana, mas a alma precisa descansar? Eu diria que até mais que o corpo. Porque quando a alma consegue descansar, o corpo descansa. Mas nem sempre um corpo descansado significa uma alma descansada. Então, da mesma forma que o nosso corpo necessita de descanso, a nossa alma também precisa de descanso. E nós precisamos aprender a descansar em Deus. Mas o que é descansar em Deus? Todos nós ouvimos essa expressão, né? Muitas vezes, assim, em cânticos, em mensagens, né? Descansa no Senhor, você precisa descansar no Senhor. E nós sabemos que precisamos, nós compreendemos isso, mas nem sempre isso é fácil. Então, descansar em Deus significa confiar nele e ter paz. Olha que simples, gente. Né? Enquanto eu estava me preparando, lendo e fazendo as anotações, eu achei, né, essa definição. Descansar em Deus é confiar nele e ter paz. Simples, não é? É simples, mas não é fácil. Ana, mas como assim, né? Você está falando aí na frente da igreja, num culto, que não é fácil descansar em Deus? Não, não é. Eu não estou falando que não é possível, eu não estou falando que não devemos, e melhor ainda, que essa não é a nossa única saída. A nossa única saída é descansar em Deus. Agora, é fácil? Não é. Nem tudo que é simples é fácil. Né? Às vezes, uma coisa é simples, mas é complexa e é difícil. É meio paradoxal, mas, em se tratando de seres humanos, como, né, nós somos, aquilo que às vezes é simples se torna muito complicado, porque nós somos complexos. Deus é simples, né? A palavra de Deus nos exorta. É tão claro, é tão objetivo, mas a gente não consegue. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos um probleminha com tudo aquilo que é simples. Isso é da nossa característica. Nós queremos a simplicidade das coisas, nós queremos a resolução para os nossos problemas, mas nós temos dificuldades em lidarmos com tudo aquilo que é simples. Deus é simples e, como às vezes é difícil, né? A gente acha que é muito complexo. Veja bem, eu estou dizendo que Deus é simples, não que ele seja simples, né? Mas ele é simples no sentido da definição de simplicidade. Mas nós não conseguimos ver dessa forma, né? Então, por que confiar em Deus é tão difícil? Porque nós, como eu disse, né, enquanto seres humanos, nós temos dificuldades com coisas simples. E tem uma outra questão. Enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de coisas concretas. Nós temos necessidade de tocar uma situação.
uma coisa, um objeto. Nós temos a necessidade de olharmos, mas não com os olhos da alma e da fé. Nós temos a necessidade de olharmos com os nossos olhos físicos. Tudo aquilo que nós não podemos olhar, nós não podemos ver, nós não podemos tocar, é como se, assim, para todos nós, e eu me incluo nisso, porque também é difícil para mim. Eu não sou diferente de vocês em nada. Então, quando nós estamos diante de uma situação onde nós não temos como tocarmos para nos sentirmos seguros, nós entramos em desesperos, e aí a gente não consegue confiar, e aí a gente não vai conseguir depender de Deus. Nós precisamos do chão firme para podermos, pisar. Só que nós temos essa necessidade. Isso é pecado? Não, gente, não é pecado. Isso não tem a ver com falta de fé. Isso não tem a ver com não confiança em Deus. Isso tem a ver com a nossa natureza. A nossa natureza humana, ela necessita, assim como nós necessitamos de alimento para manter o nosso corpo vivo, assim como nós necessitamos de beber água também para manter o nosso corpo vivo, nós precisamos de coisas concretas. Nós vivemos num mundo concreto. E isso não é pecado. Agora, o pecado, lembrando que uma vez aqui numa aula eu falei que pecado é tudo aquilo que vai me gerar um problema. Porque o pecado ele vem para gerar um problema. Então, não conseguir ter dificuldade para confiar e descansar em Deus não é pecado. Se torna um problema quando eu não me predisponho a tentar, dia após dia, ter essa confiança para que eu possa viver na dependência de Deus. Por quê? Porque, como eu falei, a nossa natureza ela é concreta. Nós temos um corpo. E nós tocamos nesse corpo, nós vemos esse corpo. Nós fomos criados assim. Então, nós dependemos disso até um certo ponto. Após a queda, lá no jardim, foi no domingo passado pela manhã, a Zelinha até trouxe muito bem, a mensagem dela falou também a respeito de antes da queda, como o homem era, e depois da queda, como o homem passou a ser. Antes da queda, era diferente. O homem tinha uma percepção diferente de Deus. Ele se relacionava com Deus de uma forma diferente. Só que, depois da queda, o homem passou a ter algumas necessidades e demandas que são desse mundo. Isso está claro, gente? Nós vivemos nesse mundo, então, em alguns momentos, nós teremos necessidades desse mundo. Nós iremos padecer coisas desse mundo. O nosso corpo padece, o nosso corpo sofre, o nosso corpo adoece. A nossa alma também duvida. A nossa alma fica insegura, a nossa alma sente medo. A nossa alma, muitas das vezes, sente pavor. Mesmo acreditando em tudo aquilo que Deus nos deixou. A palavra de Deus diz, o Senhor deixou muito claro que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos disso, nós não duvidamos disso, amém? Nós não duvidamos em nenhum momento disso, mas a nossa natureza humana, em alguns momentos, conflita com isso. E aí a gente sente culpa, muitas das vezes a gente se afasta de Deus porque a gente se sente mal, mas Deus nos compreende, ninguém nos compreende melhor do que o Senhor, porque foi Ele quem nos criou. Então, Deus não fica triste quando a nossa alma duvida em algum momento. Mas Deus nos convida a experimentarmos, a viver com Ele aquilo que não é concreto. Porque, meus queridos, todos nós aqui já deve ter passado uma experiência onde a gente não tinha chão. Eu já passei por uma experiência dessa, e se de repente tivéssemos a oportunidade para cada um aqui falar,
eu acredito que, se não todos, mas grande parte aqui teria pelo menos uma situação para falar, né? Por quê? Porque conviver com Deus, andar com Deus, é andar muito mais no abstrato do que no concreto. Né? Muitas das vezes, Deus vai falar pisa, e quando a gente olha, querendo um chão bem firme como esse que está aqui, não tem chão. E aí a gente treme, a gente tem medo, a gente acha que não vai conseguir. E a gente olha para Deus, né, Senhor, tudo bem, eu vou pisar, mas será que dá para colocar um chão, né, para que eu possa ver, para depois pisar? Na maioria das vezes, Deus trabalha dessa forma. Porque Deus quer que tenhamos medo, né? Deus quer que a gente fique inseguro. Não, Deus trabalha dessa forma porque a única forma que Deus tem de aprimorar a nossa confiança nele. Que são aqueles momentos em que a gente não consegue ver nada, não há esperança, ninguém não tem para onde correr, parece que todas as portas estão fechadas, parece que tudo acabou, e aí a gente precisa caminhar. A gente precisa caminhar sem chão, e é nesse momento em que nós experimentamos, né, as mãos poderosas do Senhor nos segurando, nos ajudando. Então, esse ano que está, né, começando, nós estamos, como eu falei, há 14 dias desse ano, né? É muito pouco. Se Deus quiser, ainda temos aí, né, uma longa estrada, um grande mar para atravessarmos. Mas eu gostaria de deixar esse desafio para os irmãos. Vamos tentar, né, vamos fazer um propósito para vivermos dependendo de Deus. E olhando para trás e nos lembrando de todas as providências, todo o socorro que veio do Senhor ao nosso encontro no ano de 2023, quando nós mais precisamos e achamos que iríamos sucumbir. Porque a gratidão, né, como eu disse aqui, quando nós trazemos à memória todas as coisas que Deus fez e continua fazendo por nós, isso nos dá segurança para que nós continuemos a nossa caminhada. Então, desafio para 2024, vivendo na dependência de Deus, mas fazendo a nossa parte. Então, agora, né, eu vou entrar num ponto aqui que talvez seja um ponto em que vocês fiquem um pouco chateados comigo. Por quê? Né? Porque já entendemos que é necessário descansar para depender, né? Já entendemos que lembrar de tudo aquilo que Deus nos fez nos ajudará a seguirmos em frente, porque quando a gente lembra que fomos ajudados por esse Deus abençoador, isso nos restaura e nos fortalece para seguirmos na nossa caminhada, certo? Porém, descansar não é ter preguiça. Quando nós pensamos e lançamos o desafio para vivermos descansando em Deus no ano de 2024, não significa não fazer nada. Não significa ser preguiçoso ou preguiçosa, porque Deus não se agrada disso. Descansar em Deus significa entregar a Deus as coisas que nós não podemos fazer. Descansar em Deus significa entregar as coisas e não todas as coisas. Nossa, Ana, mas você está entrando em contradição. Existem hinos, a gente ouve que devemos entregar
tudo a Deus, a palavra de Deus diz isso. Você está falando ao contrário? Não, não estou falando ao contrário. Nós devemos entregar, sim, tudo a Deus, só que esse tudo se refere àquilo que eu não posso. Né? Algumas pessoas ficam chateadas com isso. Por quê? Porque nós queremos, né, que Deus faça tudo. Isso é uma outra questão da nossa natureza humana. Nós queremos simplesmente que Deus faça tudo por nós. E existem pessoas que até falam, né, eu sou filho do rei, sou filha do rei, aí quer ser reizinho. Né? Só que filho do rei não é reizinho dentro desse contexto. Nós somos filhos e filhas do rei, mas isso não nos dá o direito de não fazermos aquilo que Deus nos capacitou para fazermos. Queridos, Deus, quando fez o homem, Ele dotou o homem de capacidade intelectual, capacidade de raciocínio, capacidade cognitiva. O homem é o único ser, nós somos, né, de todos os seres criados por Deus, o único ser nessa terra capaz de todas essas coisas, de pensar, capaz de discernir o certo do errado. Deus nos dotou de braços e pernas. Para quê? Para que nós simplesmente ficássemos, eu entrego tudo para Deus e vou dormir? Não. Nós devemos entregarmos tudo para Deus, mas esse tudo, ele significa o tudo dentro daquilo que eu não posso fazer. Porque nós não podemos todas as coisas. Todas as coisas somente Deus pode, mas nós podemos algumas coisas, certas coisas e até muitas coisas, não todas as coisas. Quando Deus criou o homem lá no jardim, quando Deus criou Adão, e Deus criou todas as coisas, né? Está escrito que Deus falou assim, olha, Adão, você está aí, eu criei você, criei as árvores, os frutos, criei tudo que está aqui no paraíso para você, mas então você faz o seguinte, você fica deitado aí, que a fruta vai cair diretamente, né, na sua boca, você também não precisa mastigar, a fruta vai para o seu estômago. Eu criei você, mas para você ficar deitadinho aí, quietinho. Deus fez isso? Não. Deus criou o homem e deu ao homem a capacidade de ação, de movimento, de atitude. Se esse homem tomou a atitude errada, fez a escolha errada, isso é uma outra coisa. Mas Deus deu ao homem a capacidade de agir. Então, essa mesma capacidade que Deus deu ao homem quando o homem foi criado lá, o primeiro homem lá no jardim, essa capacidade, ela veio e nós temos essa capacidade também. Então, Deus quer que nós confiemos nele, sim, mas para as coisas que nós podemos fazer, Deus espera que nós tenhamos o quê? Ação. A gente precisa agir. Porque, do contrário, nós ficamos como filhos mimados, né, esperando que Deus resolva tudo, faça tudo, e que, de preferência, dê tudo batidinho e mastigado. E Deus não espera isso de nós. Né? Então, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, mas também reconhecer que nós nos dotou de algumas capacidades. E aí, o que nós fazemos na maioria das vezes? Como nós temos uma questão com equilíbrio, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma questão com equilíbrio. Vocês, eu, todo mundo. Né? Somos um tanto quanto desequilibrados no sentido de que estamos o tempo todo andando como se estivéssemos numa corda bamba, né?
para que a gente não caia nem para um lado nem para o outro. Porque a nossa natureza é assim, nós não temos a capacidade de andarmos por um fio. Até os equilibristas, né, eles até andam, mas eles precisam treinar muito para isso. E ainda assim eles podem cair. O único que tem essa capacidade é Deus, é Jesus. Nós não temos essa capacidade, né, de ter esse equilíbrio. Então, o tempo todo nós temos que buscar isso. E quando nós não buscamos isso, ou nós caímos para um lado ou caímos para o outro. Ou caímos para o lado que achamos que nós podemos tudo, e aí a gente exclui Deus da nossa vida. Tem gente que é assim. Né? Tem gente que acha que é autossuficiente, que não precisa de ajuda, que ele vai fazer tudo, e que tudo que ele tem é fruto do trabalho dele, do esforço dele, que ele fez e aconteceu. E quando nós caímos para esse lado de que podemos tudo, nós eliminamos a presença de Deus na nossa vida. Né? Nós não pensamos que Deus é soberano. Nós não pensamos que somos criaturas de Deus. E toda criatura ela é menor do que o Criador, obviamente. Os filhos são menores que os pais. Os filhos não são maiores que os pais. Nós, enquanto filhos, jamais poderemos sermos maiores que Deus. Nós somos menores que Deus. Então, se somos menores que Deus, não podemos tudo. Deus pode tudo, nós não podemos. Então, ou nós caímos para esse lado de que podemos tudo e excluímos Deus da nossa vida, ou vamos para o outro lado de que não podemos nada. E aí caímos, né, no erro de acharmos que, não, Deus vai resolver tudo, Deus vai fazer tudo. Gente, Deus vai fazer, Deus pode fazer. Não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Quando eu trago essas palavras e essas frases, em nenhum momento eu estou diminuindo o poder e a soberania de Deus, porque eu não sou maluca. Entende? Né? A soberania de Deus ela está acima de tudo. O nome já diz soberano. Só que, mesmo Deus podendo fazer tudo, Ele não vai fazer aquilo que Ele nos capacitou para fazermos. Eu estou sendo repetitiva, né, com isso, porque a mensagem que eu pensei em trazer, né, que Deus colocou no meu coração para trazer esse recado. Deus quer que a IMEFRE seja dependente de Deus ao longo de 2024, mas Deus espera que cada um aqui tome a sua nau, né? Nau é aquela coisa do barco, não é? O seu remo e reme dentro do seu dom, da sua capacidade. Porque Deus pode fazer essa igreja aqui prosperar sem que nenhum de nós faça isso? Claro que pode. Deus pode me dar tudo o que eu quero sem eu fazer nada? Claro que Ele pode, mas Ele não vai fazer. Existe uma diferença entre poder de Deus e querer de Deus para fazer. Deus pode todas as coisas, mas tem coisas que Deus não vai querer fazer. E Ele não vai querer, não é porque Ele não pode, Ele não vai querer porque Ele vai pensar assim, não, a Ana ela pode levantar daqui e pegar aquilo ali, eu não vou pegar para ela. Está todo mundo assim me olhando, né? Está claro, né? Então, nós precisamos depender de Deus para tudo, mas nós precisamos depender de Deus naquilo que nós não podemos fazer. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer porque podemos? Não, porque Deus vai nos capacitar para fazermos. Mas Deus não nos capacita para tudo, porque o tudo é dele. Mas algumas coisas Deus irá nos capacitar, sim, para que nós possamos fazer. Deus irá capacitar para que eu e cada um aqui tenha a atitude
que for necessária em todas as áreas da nossa vida. Deus vai estar cuidando, mas eu preciso fazer a minha parte. Amém? Então, agora, já indo assim para o finalzinho dessa reflexão, da mensagem, eu queria colocar aqui para vocês, né, como nós podemos descansar em Deus. Né? Nós gostamos de receitinha de bolo, não é mesmo? A gente adora uma diretriz, a gente gosta quando alguém fala assim, olha, vai por aqui, vai por aqui. Como a gente gosta disso, né? Isso é um pouco perigoso, porque dependendo de quem dá a direção, a gente pode, né, se dar mal. Mas esses 3 ingredientes, né, que eu vou deixar com vocês, saíram daqui, da palavra de Deus. Então, a gente pode seguir. Né? Amém? Tá, então a pergunta é, né, como eu posso descansar em Deus? Já que eu entendi, nós entendemos que eu preciso aprender a descansar para depender de Deus e, assim, conseguir o desafio que está sendo proposto aqui para todos nós ao longo desse ano de 2024. Então, como eu posso aprender a descansar em Deus? Receitinha de bolo, em primeiro ingrediente, conhecendo Deus. Quando eu conheço Deus, fica muito mais fácil descansar em Deus. Não é assim? Vamos pensar num amigo, né? Que a gente conhece, que já caminha com a gente há um tempo, que a gente conhece o jeito da pessoa, a personalidade da pessoa. Dependendo de como é essa pessoa, eu não passo, através do conhecimento, a confiar nessa pessoa? Assim é com Deus. E com Deus isso é muito mais seguro, porque não há como confiar em Deus e nos frustrarmos. Não há como confiarmos em Deus e nos decepcionarmos. Não há como, né, com Deus não há como pisar, mesmo não havendo chão, e afundar. Só que, para isso, nós precisamos conhecê-lo. Né? Conhecer a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós conhecemos Deus. Né? A palavra de Deus nos fala do início ao fim todos os feitos de Deus. E Deus fez todas essas coisas não lá no passado. Deus fez, continua fazendo e fará eternamente. Então, quando eu conheço Deus, é muito mais fácil para eu confiar em Deus. E como eu posso conhecer Deus? Lendo a palavra, vindo à igreja, participando dos grupos que são propostos. A escola dominical, gente, a escola dominical, eu diria que é o momento crucial e mais importante para que nós possamos aprender e conhecer de Deus. Por isso o nome escola dominical. Né? O que a gente faz na escola? A gente aprende, a gente conhece. Então, o primeiro ingrediente para que eu possa conseguir confiar em Deus, apesar da minha natureza que tendencia a coisas concretas, né? Conhecendo a Deus. Anotaram aí esse ingrediente? Segundo ingrediente, tendo intimidade com Deus. Eu não posso conhecer quem eu não tenho intimidade. Não é verdade? Né? Se eu conheço uma pessoa ali, fui a uma festa, conheci uma pessoa, eu conheço essa pessoa? Não. Eu vi essa pessoa, eu posso saber o nome dessa pessoa, onde ela mora, mas eu não a conheço. Porque o conhecer requer intimidade. Então, para que eu possa conhecer a Deus, para que eu tenha uma maior capacidade para viver na dependência dele, eu preciso conhecê-lo e eu preciso de intimidade. E a intimidade com Deus é através da oração. Nós precisamos orar para termos intimidade com Deus.
Então, esse é o segundo ingrediente, intimidade com Deus, tendo intimidade com Deus. E o terceiro ingrediente, sendo grato. Por isso que eu comecei, pedindo que fôssemos dar uma olhadinha no ano de 2023, e aí depois, quando eu consegui, costurando toda essa palavra que eu trouxe para vocês, eu falei assim, gente, como Deus é didático e maravilhoso. Olha só, Deus falou para mim assim, gratidão e dependência. E aí, olha como nós estamos fechando isso aqui, entendendo que, para depender, eu preciso descansar, para descansar, eu preciso também, além de conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, ser grato a Deus. Porque a gratidão, como eu falei lá no início, é quando nós trazemos à memória todos os feitos de Deus para conosco. E aí, quando eu me lembro de tudo aquilo que Deus fez por mim, independente da situação, por mais que a situação seja difícil e que eu sinta medo, porque eu vou sentir, porque é humano, eu não vou me desesperar. Porque eu vou seguindo e vou lembrar assim, poxa, em situações parecidas, Deus me salvou. Em situações piores, Deus esteve comigo. Então, vocês conseguem entender por que a gratidão, por que depender de Deus exige gratidão? Porque quando eu lembro daquilo que Deus fez por mim, eu descanso e aí eu dependo. Então, gratidão e dependência. Quando nós olhamos 2023, nós precisamos trazer à nossa mente, termos o coração grato por tudo aquilo que Deus fez, por toda a fidelidade de Deus. E sermos gratos a Deus não é somente quando tudo foi lindo e maravilhoso. Pelo contrário, sermos gratos a Deus é olhar para o mar que estava com ondas muito altas e que naquele momento Deus segurou na nossa mão. Às vezes a gente acha que assim, gratidão, bênção, é só quando foi tudo bem. Não. A gratidão e a bênção é independente da situação. A gratidão e a bênção é aquilo que Deus fez por nós num mar calmo ou num bravo mar. Eu diria que assim, a gratidão é muito mais quando a gente olha para aquele mar que eram ondas assim, gigantescas, onde a gente pensou assim, não, agora não tem jeito, agora eu vou naufragar. E aí Deus vai lá com a sua mão forte e poderosa, nos tira daquela situação. Então, que nós possamos termos um coração grato, que nós possamos lembrar de todos os benefícios que Deus fez e que Deus, com certeza, continuará fazendo na vida de cada um aqui. Entendendo o seguinte, Deus tem o compromisso em nos abençoar com aquilo que é da nossa necessidade. Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Ana, mas o que você está falando? É pecado desejar? Claro que não. É saudável fazer planos, é saudável desejar, é saudável ter sonhos, projetos. E Deus realiza, sim, algumas vezes os sonhos do nosso coração, os projetos do nosso coração, mas é importante que nós tenhamos em mente e no nosso coração que o compromisso de Deus conosco é para que as nossas necessidades sejam cumpridas. E isso nós podemos ter a certeza de que todas as nossas necessidades serão cumpridas ao longo desse ano. Vocês creem nisso?
Eu creio nisso. Isso não sou eu quem estou falando para vocês, isso é um recado de Deus. Eu só estou sendo aqui um instrumento para falar para vocês. E Deus falou muito comigo antes de falar com vocês. Deus irá suprir todas as necessidades da IMEFRE, Deus irá suprir todas as necessidades de cada um aqui. Deus irá cuidar de tudo aquilo que cada um aqui precisa. E Deus também é poderoso e fiel para nos dar tudo aquilo que pedimos e muito mais. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Só que esse muito mais, às vezes, poderá vir e às vezes poderá não vir. Às vezes, Deus vai nos dar um bolo sem recheio, sem cobertura, mas vai ter um bolo. A gente quer um bolo com recheio. Estou só falando em bolo, não é porque eu amo bolo. Às vezes, Deus vai nos dar um bolo, mas, às vezes, Deus vai nos dar um bolo com recheio, com cobertura, com a melhor cobertura, com o melhor recheio, porque isso também faz parte. Deus, ele se alegra em abençoar o seu povo. Mas, para que nós possamos vivenciarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos sermos obedientes e termos o nosso coração disposto ao coração do Senhor, e assim nós seremos abençoados. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar. A minha oração é que, ao longo desse ano, nós não sabemos o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, ninguém aqui sabe o que vai acontecer, né? E em alguns momentos, em algumas situações, às vezes a gente tem uma situação ou outra que, quando a gente para pensar, a gente sente medo. Isso é humano, isso não é pecado, mas que nós possamos não ficarmos assim paralisados diante desse medo. Que nós possamos fazer uso, né, do que a palavra de Deus diz, lá em Salmos 20, né, quando Davi está lá em meio à guerra, ele fala, uns confiarão em cavalos, uns em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos conduzir ao longo desse ano, né? Se o mar estiver calmo, ótimo, a gente vai agradecer a Deus, mas se o mar estiver revolto, a gente vai acreditar e a gente vai confiar que o Senhor mandará o nosso socorro, porque o Senhor é o nosso socorro presente. Então, para que a gente possa finalizar, eu queria assim, propor a vocês, né, que vocês possam estarem repetindo, falando junto comigo, né, esse desafio para 2024. Dependentes de Deus, sim, mas fazendo a nossa parte. Vamos? Então, vamos lá, todos nós. 1, 2, 3. Desafio para 2024. Dependentes de Deus, sim, mas fazendo a nossa parte. Ficou muito fraco. Vamos falar de novo, porque isso é o nosso desafio para o ano. Então, vamos lá, mais uma vez. Já estamos acabando. Então, vamos lá. Desafio para 2024. Dependentes de Deus, sim, mas fazendo a nossa parte. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.